Eu queria perguntar para você sobre algumas medidas, né, e alguns pesos, dimensões. Por exemplo, copo. Copo é uma medida, né? É, mas o copo, que medida é aquele copo americano, que tem 300 mililitros, né? É. Então é que virou, porque tem copo de todo tamanho. E antigamente copo também, falando um copo, era quase 1 litro não era? De folha de Flandre, né? É. Também chamado de copo. Mas o copo hoje, para medida culinária, é esse. É uma medida muito usada, né? Usado, olha, 3 copos de leite. Copo chamado copo americano, que é esse, comum. O copo de polvilho, né? É. Bom, você tem a libra, que nós não chegamos a falar na libra. Libra é uma coisa que ainda ficou. É uma medida inglesa, porque hoje se a gente compra sabão de bola é uma libra, né? Uma libra de sabão é justamente 500 gramas. O novelo de linha também, né? Novelo, fiado. era uma libra, né? Mas o novelo de linha ainda ficou, mas o sabão até hoje é uma libra. Você quando dá uma libra de sabão é meio quilo. Outra medida que entra muito aí nas receitas culinárias é a pitada, né? A pitadinha de sal. A pitada Quer dizer, uma pitada já é uma medida. Você ainda fala pitadinha, fica mais modesta. É uma pontinha de garfo, pontinha de faca, é a menor quantidade que entra na cozinha, né? Nos condimentos é esse aí. A resma, por exemplo, Maria. Muita gente não sabe quantas folhas de papel. Pois é, mas a resma hoje virou até uma anarquia, porque resma é a palavra árabe que quer dizer pacote, embrulho. Antigamente, quando eu era empregado de menino, tinha aquela resma de papel manilha, aquele papel amarelo para embrulhar pão, eram 400 folhas, né? Sei. Hoje tem resma de 200, 300, então, mas a resma mesmo, ela é 400 folhas, que significa pacote, embrulho. Como você compra hoje uma resma de papel para xerox, para computador e tal, tá no pacote, então se tiver 200 é uma resma. Mas tá lá uma resma, né? Uma resma. Agora, tem uma outra medida também interessante que é carga, né? Carga para rapadura, né? Carga sim, uma carga de rapadura. Porque a pessoa comprava do engenho, só você me manda uma carga de rapadura. Então a carga variava de 124 a 128, porque ia nas duas broacas de um jegue, de um burro, do animal, né? Vamos lembrar o que é broaca, né? Muita gente se sente ofendido, broaca, né? Broaca é aquela mala de couro, né? Exato. Que vai, um couro cru feito à mão, que vai no lombo dos animais. Chamado também em algumas regiões de canastra, né? A canastra já é maior, né? Uma medida também? A canastra também é aquela que a gente põe, assim, tipo de baú, né? Uma canastra. Exato. Mas é aquela broaca. Então a rapadura é 124, 128, dependendo. E depois fala assim, me dá também um quarteirão de rapadura, né? O quarteirão é a quarta de 124, dá 31 rapadura. E você tem o quartilho. Quartilho é uma medida, assim, pouco mais de meio litro, usava muito para pinga, né? Primeiro, um quartilho de pinga, a pessoa comprava, era uma medida mais ou menos da época. Depois veio garrafa, litro, essas coisas, e encarote, né? E dorna, mas antigamente a gente comprava, era um quartilho de pinga, era pouco mais de meio litro. Mas e o tebeiro, hein? Tebeiro, isso é uma coisa muito usada. Eu lembro quando estava fazendo aqui a cachoeira do Rochedo, que começou a encher a represa. Hoje encher a represa virou moda, né? Mas naquele tempo você vai ter um tebeiro de água. Então um tebeiro é uma grande quantidade de água, né? Por exemplo, o rio dá uma enchente assim, você pega uma canoa, você vai pôr essa canoa nesse tebeiro de água aí, né? Então não é o caso, por exemplo, do toró, que é um pé d'água que cai de uma manga d'água, né? Seria, né? O toró é uma manga d'água, tá? Então o tebeiro é a grande quantidade de água acumulada.